Graça e paz a todos os filhos e filhas de Deus. É com alegria que nós chegamos até você nesse momento. Estamos interessados em nos aproximar de você com a palavra de Deus. O nosso trabalho é fazer com que você tenha uma melhor condição de desenvolver a sua comunhão com Deus e com as pessoas que vivem ao seu redor. Eu quero te convidar para você reunir as pessoas que estão ao seu lado, para você trazer a sua família, aqueles que estão em casa. Eu quero convidar você que está sozinho a também fazer o mesmo. E juntos nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 142. Eu peço que você mantenha o texto aberto, porque nós vamos conversando, e à medida que a gente for conversando, a gente vai lendo a palavra de Deus. Os salmos, todos os salmos, eles são salmos que, na sua maioria, eles expressam as nossas emoções. Eles tratam daquilo que os salmistas estavam vivendo e sentindo. Eles são expressões poéticas da alma humana. E é por isso que eles têm muito valor para um momento como esse que a gente está vivendo. Especificamente o Salmo 142 é um salmo de Davi, em que ele está, vamos dizer assim, prestes a entrar num processo de crise. Ele está entrando num momento de crise da sua vida, e antes que isso aconteça, ele abre o coração para Deus e conversa com Deus. O contexto do salmo é o contexto de perseguição. Nos salmos anteriores, especialmente no Salmo 57, Davi fala da sua alegria, mas agora nesse salmo ele já fala do seu sofrimento e da sua dor. Então, esses extremos entre a alegria e a tristeza, entre a dor e a saúde, entre emoções negativas e emoções positivas, eles são muito comuns nos salmos. E isso retrata bem esse momento que a gente está vivendo. Como todos sabem, nós começamos este ano, a humanidade inteira muito eufórica, muito ufanista, o nosso próprio país achando que nós íamos ter um avanço imenso. E isso mostra, com a chegada do coronavírus, que nós não temos controle sobre a vida, que Deus continua sendo Deus da nossa vida, Deus continua sendo Deus das nações, Deus continua sendo Deus da nossa igreja. Deus é Deus e é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Mas quando essas tragédias acontecem, ou quando fatos como esse que estão nos envolvendo agora acontecem, os nossos pensamentos vão ficando confusos, como ficaram os de Davi. Veja o que ele diz no versículo 1. Ele diz claramente, ele diz assim: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que Ele me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. O salmista estava em sofrimento. O salmista estava confuso. Ele estava atribulado. Ele estava vivendo debaixo de tribulação. E antes que ele se vitimize, e antes que ele entre nesse processo de depressão, e antes que ele entre na crise, ele começa a abrir o coração para Deus. Então a tribulação, ela tem algumas características, e Davi revela no Salmo 142 essas características. Primeiro, a tribulação é objetiva. Veja o que está no verso 3. No caminho por onde eu ando, meus inimigos armam a armadilha para que possam me pegar. Então ele apresenta de forma objetiva esta característica e essa observação de que havia gente que ficava, vamos dizer assim, preparando algum jeito de pegá-lo, de prendê-lo. E mais ou menos assim como está acontecendo agora, de forma objetiva, a gente sabe que existe em algum lugar uma possibilidade da gente ser contaminado. É tudo isso que nós estamos ouvindo e aprendendo. E geralmente é assim, quando a gente começa a não ter controle sobre a situação, nós começamos a perceber que nós temos que viver de uma forma diferente e termos alguns cuidados com a nossa própria vida. Era o objetivo.
Ele sabia que existia um perigo rondando a ele. A tribulação também tem uma segunda característica, ela é emocional, ela é psicológica. E ele mostra isso, mostrando muitos sentimentos que demonstram essa situação emocional dele. Primeiro, ele diz, ninguém me conhece, ele se sentia esquecido. Era esse o sentimento que ele tinha, de esquecimento. As pessoas parecem que não te conhecem, esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós encontramos as pessoas e elas ficam distantes da gente, e elas precisam fazer isso. E a gente começa a ter no coração da gente um sentimento de abandono. E isso vai causando em nós um certo aumento de dor, uma certa confusão, uma certa angústia, e a gente começa a ter esse tipo de sentimento. Davi também tinha um sentimento de vulnerabilidade. O que ele diz é que não havia nenhum lugar, no verso 4 ele diz, não há nenhum lugar de refúgio. Ou seja, ele não se sentia protegido. Por mais que você esteja fazendo, e você deve fazer, provavelmente você tem essa sensação de não estar protegido. Não havia como ele se defender. O coronavírus está no ar. Não há como você se defender, a não ser você tomando os cuidados que você precisa ter. Ele tinha também um sentimento de solidão. O verso 4 é claro e diz, não há ninguém que se interesse por mim. Ou seja, ele estava vivendo esse momento de solidão. E talvez agora você entre numa fase em que você vai, provavelmente, você vai ter esse sentimento de abandono, de não ser apoiado, de não ter ninguém que seja solidário a você. Talvez você tenha que viver essa experiência para você perceber que de fato nós só temos uma pessoa que nos acompanha em todo momento, que é o nosso próprio Deus. Nós não temos nada. Nós não temos amigos, nós não temos uma mão estendida, nós não temos uma família. Esse é o sentimento que provavelmente vai tomar conta da mente, do coração, das emoções de muitas pessoas. E se você já estiver com esse sentimento, eu quero te lembrar que você não é diferente. Você não é diferente de Davi, você não é diferente de nenhum de nós, você não é diferente de Elias, você não é diferente de Paulo, você não é diferente de nenhum personagem da Bíblia. Todos eles tiveram esse momento e essa situação e esse sentimento de solidão. A tribulação também ela tem um aspecto muito importante, e esse momento que nós estamos passando, ele vai demonstrar isso, é que a tribulação ela traz benefícios. Ela traz alguns benefícios, muitos de nós temos dificuldades de entender isso. O Salmo mostra que em meio a essas situações que Deus nos coloca, em meio às tragédias, às dificuldades, Deus, Ele não deixa de nos abençoar. Primeiro no verso 3 ele diz assim, quando estou desistindo, Ele sabe o que eu devo fazer. No caminho por onde eu ando, os meus inimigos armam uma armadilha. Então o que ele está dizendo aqui é que esse salmo, quando descreve os sentimentos terríveis e difíceis, ele mostra que nem sempre as bênçãos vêm do sucesso, nem sempre as bênçãos vêm do conforto, nem sempre as bênçãos vêm da alegria. Às vezes, na maioria da história da humanidade e na maioria da vida das pessoas, as construções, as edificações ou a edificação da vida se dá nesses momentos difíceis e mais confusos. Nascem, por exemplo, no meio da dor, nasce no meio da angústia. Na tribulação, os sentimentos cristãos, de um modo especial, eles crescem. Nos tornamos mais amorosos, nos tornamos mais solidários, trazemos para nossa mente esperança, nós mudamos o nosso comportamento. Nem sempre é assim quando nós achamos que as coisas estão indo bem. Quando estão indo bem, quando tudo está no lugar, quando tudo está organizado, em muitas situações nos sentimos presunçosos, nos tornamos pessoas mais soberbas. Porém, na angústia,
A gente, antes de mergulhar nesses queixumes que a maioria entra, a gente vai descobrindo, como diz o texto, o Senhor faz a nossa vereda interior, conhece o nosso coração. Na tribulação, a gente vai se beneficiando, nós vamos aprendendo a reagir, nós vamos aprendendo a ter atitudes novas e diferentes. Na tribulação, o caráter vai sendo construído e vai sendo transformado. A tribulação, além de trabalhar o nosso caráter, a Bíblia diz que ele produz crescimento interior. Ele produz crescimento na nossa alma. Aliás, é importante eu te dizer, o texto bíblico, ou os textos da Bíblia que falam sobre a tribulação, geralmente eles são acrescidos, eles têm na sequência a palavra produz. A tribulação do ponto de vista bíblico, ela é altamente produtiva. Ela produz muitas coisas em nós, produz perseverança, produz experiência, produz novas maneiras da gente reagir, não nos deixa confusos, nos tornamos pessoas mais fortalecidas, ficamos mais fortes, produz em nós uma capacidade de resiliência, faz a gente reagir, produz em nós um caráter forte. A fibra interior, vamos dizer assim, vai crescendo, porque a gente vai sendo exercitado nesse halteres, nessa musculatura, nessa academia da alma, pelas dificuldades que a gente vai enfrentando, e a gente vai se tornando gente mais madura, gente mais amável, por causa do sofrimento e daquilo que a gente está enfrentando. No conforto, nem sempre é assim. Na exuberância, não é assim. Na segurança humana, o que a gente vai se tornando, nós vamos nos tornando pessoas prepotentes, nós vamos nos tornando pessoas que confiam mais nas coisas humanas, na tecnologia, e como a gente está vendo, é quase impossível, e só não enxerga quem não quer, que o descontrole da humanidade diante de um vírus como esse, coisa tão pequena, tão invisível, de repente nações inteiras estão sendo paralisadas, economias, impérios sendo quebrados. Por quê? Porque as pessoas vão se conformando, elas vão se adequando ao conforto, e elas não percebem que esse tipo de situação, elas não constroem em nós coisas saudáveis como nós imaginamos. O benefício da tribulação é este, é quando dentro de mim o nosso espírito se esmorece, diz o verso 3. Por causa de toda essa conjuntura e tribulações, é ali que eu me encontro, é ali que a minha alma é revelada, é ali que o Senhor conhece a minha vereda, como diz o texto. A minha tribulação, a minha angústia, a minha solidão mostra e vai revelar quem nós somos. Na Bíblia é uma história muito interessante, eu vou ser breve para te lembrar. O povo de Israel, quando eles receberam os 10 mandamentos, eles se comprometeram a se tornarem pessoas que iriam obedecer a tudo que Deus estava prometendo para eles. E eles começaram a viver e não conseguiam cumprir os mandamentos que Deus havia colocado. E eles começaram então a fazer as coisas do jeito deles, como sempre nós fazemos. Desobedecemos, fazemos a nossa cabeça, e a Bíblia diz que Deus então os levou para o deserto. E os levou para o deserto, isso é lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 32. Levou-os para o deserto para que o coração, para que eles conhecessem o seu próprio coração. Para que o coração deles fosse revelado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus conhece o seu coração. O seu coração não precisa ser mostrado para Deus. Mas Deus às vezes nos coloca no deserto para que a gente perceba como nós somos, para que a gente tenha a percepção de que nós somos pecadores, para que a gente tenha a percepção da nossa fragilidade, para que a gente tenha e perca essa prepotência que tem tomado conta da humanidade, perca esse ufanismo que tem tomado conta da mente de muitos que se afirmam cristãos. Eu quero dizer a você que Deus, quando Ele conhece a sua alma, Ele conhece o seu coração, Ele sabe muito bem quem é você.
Mas em muitos momentos você se auto-engana e você não se dá conta daquilo que você é e daquilo que nós somos. A Bíblia é clara, nós somos pecadores e precisamos da graça e da glória de Deus na nossa alma. Enquanto você não reconhecer isso, enquanto você não compreender isso, você vai viver de uma forma absolutamente infeliz, entristecida, panicada, cheio de problemas, cheio de medos, cheio de desesperos. Agora eu quero falar para você claramente sobre como você pode vencer essa tribulação do coronavírus. Veja aí, os versos 1, verso 2, verso 4, verso 5 fala de orar. E essa é a primeira atitude. Se você quiser sair vitorioso dessa situação, você precisa começar a orar. Nada é mais importante nesse momento do que orar. Orar vai ser a sua vitória. Você tem que sair disso. Você tem que romper com essa atitude de orar de forma mecânica. A tribulação, o medo, o pânico, a depressão se instala no coração das pessoas quando elas não conversam com Deus, quando elas não buscam a Deus. A oração é algo extremamente importante. Orar não é para os arrogantes, orar não é para os prepotentes, orar não é para aqueles que acham que a vida vai passar e nada vai acontecer. Orar não é coisa de gente fraca, orar é coisa de gente que se quebranta diante de Deus, de gente que se coloca diante do Senhor. Orar é uma subversão do reino das trevas. Orar é você conspirar contra as trevas. É você conspirar contra a expansão desse vírus. É você começar a respirar no mesmo ritmo do Senhor. É você mudar a sua atitude. Orar é a arma que tem aqueles que acreditam, que confiam e que fazem essa parceria com o Senhor. E eu quero te convidar para que você, aí onde você estiver, você comece a orar todos os dias, orar ao meio-dia com seus irmãos e irmãs da nossa comunidade, com outros que queiram se juntar, orar para que Deus venha, intervenha, orar para que Deus atue na sua vida, na vida das pessoas, traga quebrantamento, traga conversão, traga mudança, traga compreensão das coisas de Deus. E assim as pessoas têm a possibilidade de saber quem é Deus. Quando a gente ora, é necessário ter conteúdos. E o Salmo 142, no versos 6 e 7, mostra esse conteúdo. Atende o meu clamor, pois eu me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você reconhecer a sua fragilidade. O momento que nós estamos brincando e estamos vivendo não é um momento de brincadeira, é um momento extremamente sério. Escuta, diz o salmista, o meu grito de socorro, pois eu estou caindo em desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são mais fortes do que nós. Livra-me do meu sofrimento e eu vou te louvar. Preste atenção, você tem que tomar cuidado com a sua vida. Os seus inimigos são mais fortes. O coronavírus é um vírus extremamente poderoso pela sua capacidade de transmissão. Você nem sabe onde ele está. Ele fica numa superfície de metal durante 4 horas, 4 dias. Você precisa tomar cuidado, você precisa manter os seus cuidados. Há uma história na Bíblia muito interessante, eu vou resumi-la, é a história de Paulo. Paulo está viajando para Roma, e eles viajam pelo mar no sul da ilha de Creta e começa a vir um vento muito forte. E eles então param numa cidade chamada Bons Portos, que era a cidade próxima à cidade chamada Caséia. E eles ficam ali naquele lugar, está no Atos capítulo 27, do verso 10 em diante. E Paulo então chega naquela cidade, e quando eles ameaçam dar continuidade à viagem,
Paulo diz: olha, eu estou vendo que daqui por diante a viagem será muito perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio, mas com a sua carga, e haverá a perda de muitas vidas. Mas no navio tinha um capitão prepotente, e ele insiste em viajar. E ele vai, e eles começam e passam vários dias, 14 dias, sem ver, sem enxergar nada, perdidos no meio do mar. E eles vão sendo levados ali no meio do mar. E aí no verso 22, conta a história, Paulo se levanta e diz assim: olha, tenham coragem, ninguém vai morrer, porque Deus falou comigo. Porque Deus falou comigo. E Deus diz que é para que eu não tenha medo, porque Ele vai preservar a minha vida, porque eu vou estar com o imperador. Então vocês tenham coragem, porque eu confio em Deus. E Ele vai fazer o que Ele prometeu, Ele vai me levar para Roma. Então nenhum de vocês vão morrer. Mas vocês ficaram 14 dias sem morrer, sem comer. Então agora vocês peguem um alimento, vocês devem se alimentar. E aí Paulo pegou o pão, deu graças, se alimentaram e eles continuaram a viagem. Durante a viagem veio uma grande tempestade e eles foram jogando as coisas, mas eles terminaram salvos. Paulo juntou as duas coisas. Paulo orou e Paulo permitiu que a sabedoria, a inteligência pudesse tomar algumas atitudes. Primeiro ele comeu, se alimentou, mandou que os outros comessem para enfrentar a tempestade. E depois, à medida que eles foram viajando, eles foram percebendo que era sábio, que era inteligente, que eles jogassem aquilo que estava sobrando no navio, no mar, para que eles pudessem ter uma melhor desenvoltura. Fé e cuidado, nesse momento, é equilíbrio, e você precisa se ajoelhar diante de Deus, dobrar os seus joelhos, porque nesse momento nações estão quebrando, vidas estão sendo ceifadas, e você precisa cuidar da sua própria vida. Não seja prepotente, não venha com essa prepotência humana e dizendo que você não precisa cuidar da sua própria vida, você precisa. Então preste atenção, se você é idoso, isole-se. Se você puder evitar, faça o máximo que você puder evitar as aglomerações. Fique na sua casa. Se você é jovem, é criança, geralmente o coronavírus não se manifesta rapidamente nas crianças e nos jovens. Então tome cuidado com você mesmo. Quando você for visitar uma pessoa mais idosa, cuide de você mesmo, ame o seu próximo, trate o seu próximo com respeito e com cuidado. Cumpra os protocolos de higiene, de isolamento social. Foi assim que aconteceu com Paulo. Ele cumpriu os protocolos, apesar dele ter orado e ter dito que confiava em Deus, ele cumpriu os protocolos para que desse certo, para que tudo acontecesse da melhor maneira e as outras vidas não fossem prejudicadas. Ele tinha a garantia de Deus de que ele iria ser levado para Roma, mas os seus que estavam ao redor dele sobreviveram por causa dos cuidados de Paulo, por causa dos cuidados da sabedoria de Paulo. Orar e buscar a Deus e ter prudência faz parte da vida de qualquer cristão. Então eu quero te convocar para que você não apenas ore, mas para que você também tome os cuidados necessários com a sua vida. Em quarto lugar, quando a gente ora, a gente deve ter uma gratidão por antecipação, pela libertação, antecipadamente. Hoje, você pode estar numa situação difícil. Nós vamos passar por momentos difíceis. Mas tudo isso vai passar com a graça de Deus. Seja grato por antecipação. Demonstre sua gratidão a Deus. Lembre do versículo 7 que está nesse salmo. Livra-me do sofrimento e eu te louvarei. Quando na reunião do teu povo, diz o verso 7, porque tu tens sido bondoso comigo. Vamos ser sinceros, Deus tem sido bondoso com você, e Deus não vai te abandonar, Deus está conosco. Toda tribulação, todo sentimento, segundo a palavra de Deus, ele é temporário.
Em 1 Coríntios capítulo 10, diz assim: Deus não deixará que nenhuma tentação chegue a vocês que vocês não possam suportar. Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar inteligência, Ele mandou toda a ciência, Ele vai colocar pessoas ao seu redor para que você tenha a capacidade de superar esse momento. Então, joelhos no chão e atitudes inteligentes, sábias, cuidadoras. Porque quando vem a tentação e o sofrimento, a angústia, o coronavírus, você vai ter as condições vindas do Senhor para superar. Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar o remédio, Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar toda a condição para você sair desse momento difícil. E eu quero encerrar dizendo para você, em primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, Ele está conosco. O verso 5 diz assim: Tu és o meu refúgio. Na mente de Paulo havia algumas imagens que você precisa crer. Às vezes a gente tem dificuldade de se refugiar naquilo que é invisível. A nossa tendência é a gente querer alguma coisa visível para a gente ganhar segurança. Muitos não acreditam que é possível Deus ser o refúgio deles. Mas o invisível é o muro, é a barreira. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o que toma conta de tudo. E Ele é aquela barreira que pode impedir do vírus chegar até você. Ele é o único que pode tomar essa posição. Você pode higienizar, fazer tudo que a gente está falando, e você deve fazer. Mas tenha certeza que a minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor, e você precisa fazer dele o seu refúgio. A segunda coisa que eu quero dizer é que Deus é o nosso tesouro. Veja o que diz o verso 5. És tu o que desejo nesta vida, és tudo o que desejo nesta vida. A ti clamo, Senhor, e digo a ti: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Versículo 5. A nossa vida, enquanto ela não chegar nesse momento, nós sempre vamos ter outros tesouros. Nós sempre vamos pensar que existe alguma coisa que é mais importante do que Deus. Você está passando por um momento importante da sua vida. É hora de você começar a perceber, orar a Deus para Deus te dar um coração aberto para você compreender que somente Ele é a sua herança, que somente Ele é o que você pode ter de verdade, que Ele estando no seu coração não há ninguém que possa retirar isso. Ele tem que ser o seu bocado, a sua comida, Ele tem que ser a sua poupança, Ele tem que ser o seu bem, Ele tem que ser o seu único bem, a única coisa que você possa ter. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós vamos ter muitas dificuldades. Os bens pessoais vão ser atingidos de muitas pessoas. Muita gente vai ficar desempregada. Muita gente vai ter dificuldade. Muitos vão perder o poder. Muitos vão perder a influência. Mas olha, preste atenção. Nas crises, nós precisamos crer que o único valor, que o valor verdadeiro é Deus. Ele é a nossa herança. É o Deus habitando o nosso coração. É o poder entrando na nossa vida. Na crise, na angústia, na dificuldade, se revela quem somos e revela também a nossa relação com Deus. Muitos não sabem e não compreendem isso. E por último, verso 7, quando o Senhor me libertar, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Nós vamos nos reunir de novo. Você não tenha dúvida, nós vamos estar aqui novamente. Você que está me vendo aí, você vai estar aqui nesse espaço que eu estou hoje. Nós estaremos aqui reunidos. Nós vamos juntos continuar o nosso ministério, o nosso trabalho. Nós vamos juntos continuar servindo a Deus. Nós vamos cantar louvores juntos novamente.
nós vamos estar aqui diante do Senhor. Por essa razão, eu quero te convidar para que você continue conosco. Continue mantendo contato conosco. Peço que você continue assistindo através da mídia social os nossos programas que nós vamos gravar. Eu peço que você se junte a nós todos os dias ao meio-dia, enquanto esse tempo difícil estiver acontecendo, para que juntos a gente possa buscar o Senhor. Agora eu quero te convidar para você reunir a sua família, para você trazer as pessoas da sua casa para perto de você, e nós vamos ter um momento de oração. Eu quero te convidar para você orar conosco. Feche os seus olhos aonde você estiver. Eu sei que agora algumas centenas de pessoas que estarão orando conosco. Senhor, tantas vezes eu tenho pessoalmente atravessado caminhos tão difíceis, tantas dificuldades. Senhor, às vezes eu me sinto abandonado, às vezes eu me sinto sozinho, às vezes eu me sinto rejeitado, às vezes eu me sinto encarcerado, às vezes eu me sinto sufocado, às vezes eu me sinto ameaçado, como se tivesse alguém me perseguindo. Senhor, eu sei que esse sentimento que Davi tinha e que às vezes eu tenho, ele também pode estar acontecendo na vida de muitos dos nossos irmãos. Hoje, Senhor, porém, eu quero enfrentar essa situação junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Queremos encarar isso de uma forma nova e diferente. Queremos que a tua paz, que a tua beleza, que a tua justiça venha e alcance os nossos corações. Senhor, nos ensina a vencer esse momento da vida e a confiar em Ti. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso tesouro. Ainda que esse vírus tenha vindo para tentar roubar a nossa paz e roubar a nossa alegria, roubar a nossa comunhão, roubar o nosso convívio, mas Tu és maior do que tudo isso, porque Tu és Deus. Senhor, abre o nosso coração, nos ensina a Te buscar, para que a gente possa fazer de Ti o nosso maior sócio, para conspirar contra o reino das trevas, para conspirar contra o mal, para conspirar contra a maldade humana. Ajuda-nos, Senhor, e que o nosso coração se volte para Ti, e a gente descubra a beleza, a graça, nas coisas bonitas que o Senhor faz. Que esse seja um tempo de comunhão, para a gente ter com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que nos são próximas. Que esse seja um tempo de demonstração de amor, que o Senhor nos use como irmãos, como igreja, para alcançar aqueles que vivem solitariamente, para aqueles que estão nessa situação de risco. Que o Senhor nos dê inteligência para saber como ajudá-los e como trabalhar com eles. Ó Senhor, traz paz aos corações, traz esperança, traz alegria e ensina-nos a Te buscar. No nome de Jesus. Amém e amém.